fora de uma pré-Libertadores da América. Ainda mais contra um adversário que já era conhecido nesse mesmo momento da competição. Agora, tem circunstâncias do jogo que a gente tem que entender que a gente não controla, né? E sempre, por natureza, a gente quer entender e achar uma lógica para tudo. E tem questões que acontecem porque acontecem, né? Então, o jogo da ida foi um jogo onde a gente fez, por merecer no mínimo um empate lá, bolas na trave, criamos situações de gol, não fomos competentes para isso. E a volta, né, é difícil, a gente não tem previsão do futuro, mas era jogo para 4, sabe? Tinha caixa para 4. Quando começou? Porque a gente perdeu um jogador com 28 minutos no primeiro tempo e nós em cima, e nós tínhamos certeza que nós íamos jogar dentro do campo do Guarani. Então, opção por 2 meias, 2 atacantes, um time com bastante gente dentro do campo adversário, e o jogo se desenhando para isso, né? E aí depois, então, as circunstâncias não colaboraram, mesmo com um a menos a gente teve a chance de fazer o terceiro, sofreu um gol e depois aí no coração tentou buscar o gol até o final e não foi competente. O Casagrande ontem no nosso almoço, muito bom, depois do jogo, almoçamos para pegar o avião, Casa e eu para voltar para São Paulo, o Júnior para ir para o Rio. E o Casa, nós conversávamos sobre isso, o Casa dizia que claro que como nenhum de nós fica satisfeito com a desclassificação de um time da grandeza do Corinthians, logo nessa primeira fase. Mas o Casa se dizia satisfeito com a forma diferente do Corinthians jogar. O Casa é um apaixonado. Centroavante, pô. Se ele fosse um volante marcador, podia pensar diferente, né? Centroavante, ele se dizia satisfeito com a nova forma, uma forma mais ofensiva, mais livre, mais solta. Futebol. Do que o Corinthians que vinha. Mais futebol. Mais futebol. Futebol, a lógica do futebol é você ganhar o jogo, e você só vai ganhar o jogo se você atacar e fazer o gol, mais do que o adversário. Por uns 5, 6 anos, 8 anos... Nós estamos passando os lances. Desculpe, Casa. Essa iniciativa, o Luan tem tudo. Eu sou fã absoluto do futebol do Luan. Então, essa iniciativa dele, ele fez um primeiro tempo de Luan, quando foi o melhor da América. Ele jogou bem o jogo. O segundo tempo caiu um pouco, mas fez um primeiro tempo de Luan mesmo. Só pra levar. Cara, eu gosto, o Corinthians tinha 6 anos, com resultados, tricampeão paulista, foi campeão brasileiro, mas de um jeito que, assim, eu não gostava e muita gente ficava incomodada. E que a torcida, no final de tudo, já não queria mais, queria ver o time atacar. Apareceu o Flamengo jogando daquele jeito, o time do Grêmio joga daquele jeito, o Atlético Paranaense jogava daquele jeito, e começou a ter uma vontade louca, assim, um desespero de ver um time mais leve, mais solto, de procurar o gol, de ir atacar para vencer a partida. E eu tô vendo todo esse trabalho dele. Pô, o trabalho dele é esse. E eu não tô achando, como a torcida não achou, a torcida aplaudiu quarta-feira, quando foi eliminado, a torcida tá entendendo, e é aquilo que ela queria. A torcida estava querendo isso. O Luan é um jogador que cria a jogada, vai para dentro da área, tá jogando bem, e é isso que a torcida queria. O que você perguntaria para ele? Eu queria perguntar para ele o seguinte. Tá faltando? Você pegou um time que por 5, 6 anos jogava fechado por uma bola, né? Vários jogos sem chutar no gol, fechado. Aí você chega nesse time e praticamente você pega muitos jogadores que eram da outra geração. Gestão. Qual foi a dificuldade que você teve para colocar nesses jogadores o seguinte: agora mudou, nós não vamos ficar aqui, nós vamos ficar lá. E o jogador está 4, 5 anos ficando aqui. E ele tem que entender que agora vai ficar lá. Qual foi a dificuldade? Se todos entenderam rápido? Se você ainda acha que alguns tá tendo dificuldade de jogar lá e não jogar aqui? Primeiro, para mim, é importante reiterar que não tem certo e errado nisso, né? São maneiras diferentes, né? Cada um tem maneira de pensar. Exatamente. Porque futebol a gente não tem um manual para jogar, né? Não, futebol não é uma coisa fixa. Se bem que o caso agora está usando muito a palavra manual. Manual para gol. Gol de manual. Manual para gol. O primeiro gol do Corinthians foi gol de manual. Até fugindo um pouquinho Um dos Flamengo ontem foi gol de manual. Fugindo um pouquinho da pergunta sobre... Você perguntou especificamente, o Casão. O jogo que você propõe, que tem que atacar o adversário, é um jogo que você depende muito de movimentações de roteiro, que você trabalha, mas depende muito do jogo intuitivo, do jogador entender o jogo, entender o espaço, sabe, um ocupar o espaço que o outro deixa. Então precisa de jogadores que interpretem o jogo e não só sigam o manual. E essa talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem no futebol brasileiro hoje.
Porque a gente recebe atletas também da própria formação que vem com todo o software instalado lá de executar o manual de maneira perfeita. Cumpre a função, mas quando foge do script um pouquinho, alguma coisa, ele já não sabe como Você está atuar. dizendo que o jogador é muito dependente do técnico? Muito, demais, né? Tanto que... Galvão, posso depois fazer uma pergunta? Fique inteiramente à vontade. Estou meio um pouco Conversa de incomodado. técnico com técnico. Estou um pouco incomodado. Você está um pouco incomodado? Tô. Porque se faz uma crítica ao passado assim do Corinthians, recente, para justificar a mudança, perfeito. Só que não pode jogar o trabalho todo que foi feito pelo Tite, pelo Mano e pelo Carille, né? Que a torcida comprou. O Casão falou aqui, a torcida comprou isso. Claro. A torcida gostava Teve desse tipo de títulos. jogo. A torcida gostava desse tipo de jogo e ganhou títulos. Ganhava os títulos. Se é bom ou não, eu não sei. A torcida gostava. Certo ou Melhor não? fase da história do Corinthians. Isso, de títulos. perfeito. Porque o que acontece às vezes no futebol? Às vezes a gente, para falar bem de um trabalho, a gente faz crítica ao outro. E é o que está acontecendo muito. Todas as vezes que se fala do Corinthians, tem que se falar que o Corinthians jogava praticamente mal. E não é assim, né? O Thiago foi contratado porque a torcida já não queria mais isso, perfeito. Aí vão buscar um treinador no mercado que faça um futebol diferente. Mas o Corinthians nessa fase, quando você junta os três, o Tite, o Mano e o Carille, o Corinthians soma aí títulos no plural. Brasileiros, Claro. paulistas, Libertadores, Mundial. Então, então o que acontece? Talvez a grande fase dos últimos. Melhor fase da história. Então o que acontece, Galvão? Então, aí o Corinthians achou, e a torcida também, que a torcida já não queria mais. E estava chato ver o Corinthians jogar mesmo. Eu também já não gostava de ver o Corinthians jogar. Eu gostava de ver o Santos jogar, de ver o Flamengo jogar. E o Atlético também. E Grêmio, times que jogavam bem. Ninguém queria mais ver o Corinthians jogar. Passado, o Palmeiras tinha um grande plantel, mas também Não, jogava mas travado. perfeito, perfeito. O que não Ano pode... mais no ano passado, então, mas o que não pode, que parece que tudo que aconteceu para trás não serve para nada. Só para a gente justificar isso. Aí o que acontece? Vamos no mercado buscar um treinador que faça tudo diferente do que a torcida não quer mais esse tipo de jogo. Escolher o cara certo. Porque é o cara que mostrou para todo mundo o futebol bom do Atlético Paranaense. A minha pergunta para ele é o seguinte, Thiago. Se quando for contratar você, você falou, tá bom, eu vou tentar mudar o Corinthians, só que eu preciso de peças para mim exercer esse tipo de futebol. Que você, por exemplo, usava no Atlético Paranaense. Que era um time de muita velocidade pelo lado do campo. Velocidade e verticalidade de chegar rapidinho. E é toda hora Mas... lá do campo e buscando o jogo. Não tinha aquela coisa chata de que... ficar tocando a bola, que é a tal de posse de bola. Exatamente. Que ficou chato, que o Flamengo está acabando com isso, que o Atlético Paranaense está acabando com isso, que o Liverpool está acabando com isso. Exatamente. Que só fala na posse de bola, é uma coisa chata, que fica o zagueiro para lá e para cá. É aquela tal de verticalidade hoje. E posse de bola não quer dizer que vai faz no jogo, aí, não. Aí 70% quando for o jogo, 3-0 para os caras. Então sempre é assim. Aí acontece, contrataram você. Quando você conversou com o pessoal do Corinthians, eles deram assim, que iam trazer jogadores para desenvolver esse tipo de jogo que você gosta, que o Brasil ficou encantado, que era de muita velocidade e a transição muito rápida, né? Chegava muito rápido no gol adversário. Eles te deram essa segurança ou você está lidando com o time no dia a dia, você mudou agora o esquema? Não eram os jogadores que ele gostaria. Mudou o esquema, eu gostei, foi muito bom essa mudança de esquema de jogo, né? O Cantilho encaixou que nem uma luva dentro do estilo e dois que o Thiago gosta. E dois atacantes para confundir o adversário, para tirar a sobra. Achei muito legal, com os 2-6. Eu acho a gente muda, porque a gente tem um modelo no futebol que é o 4-2-3-1, que só faz isso. E o cara da beirada tem que buscar os laterais do cara. Ele mudou. Você já me ouviu quantas vezes falar que esse negócio para mim é tudo linha de ônibus? Então, mas ele mudou. Pega o 4-2-3-1 que vai dar pena lá. Então eu queria saber isso. Para mim é tudo linha de ônibus. Se você, quando conversou com o Andrés, por exemplo, que é o presidente do clube, falou, tudo bem, nós vamos desenvolver um trabalho para mudar tudo isso. Nós vamos jogar realmente ofensivo. E você fez nos primeiros jogos. Mas foi assim, conversado, que tinha que ter algumas peças para desenvolver isso? Você acha que essas peças que estão aí, dá para fazer esse tipo de futebol? Antes dele responder, eu queria lembrar, eu gosto muito de lembrar o passado. Eu não desclassifiquei o trabalho antigo. Não, mas é que tem que só para lembrar. Não, mas eu não desclassifiquei. Não, você diz que gosta muito mais desse tipo de trabalho agora. Claro. O jogo do Corinthians passado, eu falei que ganhou títulos. Eu falei que eu não gostava desse jogo, não gosto. Pode até ganhar a Copa do Mundo daquele jeito, eu não vou gostar. Eu gosto de um time que joga. Mas existe uma tendência também, né, de a gente achar que a última memória
parece que foi o todo. Né? Parece que tem acontecido durante muitos anos. É isso. A gente pegar o time do Tite, por exemplo, um time muito técnico, de muita qualidade de jogo, que trocava passe, chegava com a bola, trabalhar no ataque. Né? O meia que jogava aberto e vinha para dentro, o atacante de velocidade. Né? O time de contra-ataque do Corinthians... O mais recente. O mais recente, mas também a gente precisa ver se as peças também que tinham lá... Se o Caíque... Então o Caíque tem que fazer aquele tipo de jogo. Assim, professor, é o tipo de jogo o treinador de futebol, fazer. ele é treinador de futebol no mais alto nível para mim, na minha ótica, quando ele consegue transitar em todos os tipos de jogo. Claro. Eu não posso ser um treinador de futebol que só sabe jogar de uma maneira. Não, eu só jogo desse jeito. Ou então só vou trabalhar num lugar. Sabe? Claro. Para mim, o treinador de futebol é que nem o treinador de basquete, treinador do handebol, treinador de esportivo. Ele tem que ter capacidade. Mudou, arrumou outros tipos uma de jogo capacidade de entender o que você tem, Claro. o clube que você está, contra quem você vai jogar, fazer esse tipo de análise e aí você montar uma equipe, montar um sistema, montar uma ideia. Né? E indo ao encontro da sua pergunta, sim, né? Porque eu não iria, né, vir ao Corinthians se não tivesse certeza que poderia fazer o que eu quero fazer. Claro. Sabe? Então eu perguntei ao presidente qual que era o intuito da minha contratação. Se era alguma coisa relacionada à pressão da torcida ou se ele realmente entendia que eu poderia ser o treinador do Corinthians. Né? Era para dar satisfação para alguém. E o Andrés, acho que todo mundo conhece, o Andrés é um cara muito direto, não tem muita frescura também. Ele falou, às vezes exageradamente direto. Falou, eu quero que você mude a maneira do Corinthians jogar, eu quero um time que seja realmente um time mais ofensivo, ele me falou, e quero que trabalhe com a base. Foi a segunda coisa que ele me falou. Aí eu perguntei, vai contratar? Ele falou, sim, vou contratar. Vou ter autonomia para fazer a gestão dos jogadores? Total. Então é o que eu precisava saber. E foi por isso até que quando a pergunta você assumiu... objetiva... Mas assim, aí, o que acontece, Marco? A contratação, ela pode ser feita durante a temporada. Sim. O mercado, ele inicia na pré-temporada lá em dezembro, em outubro, novembro, você começa a precaver isso tudo, ou planejar. Mas aí você pode contratar em março, em abril, em maio, tem as janelas, tem um monte de coisa. E a gente sabe que o Corinthians não tem disponibilidade financeira. E Galvão, de verdade, tem chegam diariamente listas e listas de indicações pra gente lá. Imagino. O que é mais fácil para o treinador é tirar a responsabilidade dele, dizer, traz o bambambam lá e bota aqui que ele resolve. E não é o que eu vou fazer. Eu quero um jogador que encaixe nesse perfil. E não quero o Atlético Paranaense do Corinthians. Até porque eu quero construir o Corinthians, pelo que ele é. Né? Eu antes de vir para cá, eu estudei. Um desafio para você também. Não, eu estudei a história do Corinthians. Eu sei, desde a sua fundação, as principais conquistas, o pessoal que ficou na fila, sabe, 90, os títulos mundiais, o quanto o torcedor passou e transitou nisso tudo. E o que para mim ficou claro nesse processo todo é que para você jogar no Corinthians, primeiro, tem que ser competitivo. Você tem que correr no campo. A gente tem uma grandeza que exige isso. Porque o Casão explanou bem. A gente foi aplaudido depois do jogo no Guarani, porque a gente correu o tempo todo, atacou os caras. Porque jogou bem. Foi lá, foi pra cima dos caras. E aí, indo ao encontro daquela primeira pergunta, ô Casão, você perguntou qual é a dificuldade. É que o jogador se exponha. Se exponha. Porque não é só o atacante se expor pra jogar ou pedir a bola pra jogar. É o zagueiro pra ficar no mano também lá. Sabe? Porque quando você monta 2 linhas de 4 e espera lá atrás, o zagueiro não sai na caça de ninguém. Ele só pega e marca a linha de cobertura um do outro e fica esperando lá. Agora, você jogar dentro dos caras implica que o zagueiro fique no mano com o atacante, implica que você, daqui a pouco, o zagueiro tem que sair jogando em algum momento para fazer a bola chegar mais redonda para o atacante jogar. Eu sempre falo para os caras, eu não quero chegar com esse tic-tac lá, professor, de toca, toca, toca. Eu quero chegar o mais rápido possível no gol adversário com qualidade. Aí pode ser com a bola tocada ou pode ser no lançamento direto. Agora, Tiago, uma coisa, um minuto. Depois eu pedi que você deixe espaço para a Nádia, por favor, porque é quem mais conhece ele aqui. Um minuto só. Só que o Muricy falou que ficou incomodado, provavelmente do jeito que eu falei, e eu fiquei incomodado do jeito que ele falou. Então eu vou explicar. Não pode desclassificar o que foi feito, mas também não pode fazer um gênio que foi feito. Não. Perdeu, jogava mal, não chutava no gol, foi tricampeão paulista, fiz vários jogos do Corinthians que ele não chutava uma bola no gol, o futebol era feio, não jogava bem, tudo bem, foi tricampeão paulista, beleza, não desclassifico aquilo. Eu falei que a própria torcida do Corinthians não aguentava mais aquilo lá, aquele jeito de jogar, e foram buscar um treinador para fazer uma coisa completamente diferente, que era o Atlético Paranaense. Então, assim, eu acho errado. Eu não desclassifiquei, mas eu também concordo com você no seguinte. Eu acho errado, só porque chegou um treinador que joga pra frente, desclassificar do que foi feito. Não pode. Mas também eu acho errado falar que começar a formar Deus no futebol só porque ele mudou. Então, então também eu falei o seguinte, que eu não via jogo do Corinthians também, nesse final. É isso que eu falo. O que não pode é desclassificar, porque no Brasil a gente tem mania, quando a gente vai elogiar alguém, tem que falar mal de outro. Pô. Mas eu não estava falando mal de ninguém. Então, não, mas eu não estou falando de você, estou falando do geral, assim, porque a gente ouve toda hora.
Porque o Corinthians é assim, pô, parece que os caras que passaram lá, pô, não sabem nada, pô, não é bem assim, entendeu? Então eu também não gosto, eu falei que eu não gosto de ver o Corinthians jogar. O ano passado eu gostava de ver o Flamengo, falei todos esses caras. Eu concordo com você, são treinadores de renome, de capacidade, com belos porque trabalhos realizados. o que acontece é isso, Galvão, parece que o que passou lá não serve pra nada. É aquilo que a gente... Nós Pô, mas não é bem falávamos sempre, assim, pô. Depois daquele 7-1 da Alemanha, nenhum de vocês prestava mais. Porque não é bem assim. Agora eu falei o seguinte, que o Casão falou, eu também não via jogo no Corinthians. O jogo que eu escolhi, o Corinthians não era. Porque o Corinthians jogava muito feio, perfeito. Mas só que eu não sei se também ele jogava feio porque ele só tinha aquilo para jogar. Porque os treinadores usam a maneira de jogar, o esquema de jogo, o que ele tem na mão. Não sei se o Carille podia jogar melhor que aquilo. Então, porque tinha os jogadores... Coisa, sabe, na sexta-feira do jogo Flamengo e Corinthians no Maracanã, o Carille falou que não via nada no Flamengo porque ele fazia a mesma coisa. Então o esquema dele de jogar era o mesmo. Ele falou, coletiva. Eu vi, porque eu fui comentar isso. E chegou no domingo, em 20 minutos estava 3-0 pro Flamengo. E ele falando que fazia a mesma coisa. Mas aí foi ali que ele perdeu toda a razão, que todo mundo... Dali em diante, não tiveram dúvida que tinha que mudar, porque foi absurdo o que ele falou. Ele foi se defender de um jeito que não era verdade, cara. Que não Vamos trazer de novo para os dias de hoje, vamos pro Thiago Nunes. Mas sabe o que acontece, Nádia, eu queria que você entrasse na conversa, porque a carreira do Thiago Nunes é muito bela, mas ela entra em evidência nacional no Atlético. O que você, antes que eu passe para ela, como é que começou? Você começou quando? Eu comecei a trabalhar com futebol profissional em 2001. Mas como preparador físico? 10 anos como preparador físico, até 2010. O primeiro clube que eu treinei foi o Rio Branco, do Acre. O filho do Casão jogava alguma coisa? Muito bom jogador. Muito bom mesmo. O Hugo é um baita centroavante. Você é personagem... O Casagrande passou a genética errada do joelho. Não, ele fazia gol também. Não, passou a genética errada do joelho. O Caso foi o cara que mais operou o joelho na história do futebol mundial. Na história não. Mas que eu operei bastante. Eu duvido. Quantas vezes você operou o joelho? O de esquerdo, 6 vezes. Hã? O esquerdo, 6 vezes. E o direito? Umas 4 vezes. Nossa. Empatou com o Leivinha. E o Hugo era bacana, E que o Hugo continuou a jogar por causa de problema de joelho. o Hugo era bruto também, além de fazer... Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição.